Será que você pode se comprometer por alguém de pagar uma conta no nome da pessoa ou quebrar para ajudar um amigo? Será que isso é bom? Isso é ruim? Ser fiador é certo? É errado? Você já pensou nisso? A Bíblia fala sobre isso e eu quero trocar uma ideia com você. Olá, bem-vindo, sou Haroldo Maranhão, esse é o meu canal Pastoral e Pessoal. Aqui eu trato de temas que para mim são importantes, que de alguma maneira afetam o meu ministério pastoral e eu posso falar com pessoas. E esse tema está dentro daqui da minha playlist, que é a sabedoria que há em Provérbios, né? E é impressionante, eu já falei várias vezes para vocês, o quanto a cultura, a sociedade, o que acontecia nos dias de Salomão é exatamente o que acontece na nossa cultura nos nossos dias de hoje. É impressionante como o ser humano é igual. Ele pode mudar um pouco a educação, ele pode mudar um pouco dados de cultura, informações do mundo, blá, 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 tecnologia com certeza, mas o comportamento humano é igual. É igual e eu vou mostrar para você uma realidade curiosa, mas também muito importante para os dias de hoje, porque quem aqui nunca precisou de um fiador? Talvez você nasceu bem, um berço bom, ou você trabalhou bem e você já pôde comprar e tal, mas quem teve que entrar no aluguel precisou da ajuda de alguém na pior hora da sua vida, ou talvez na melhor hora, diante de uma grande oportunidade, e aí coloca um amigo ali numa sinuca de bico e ele não sabe se ele vai ser o fiador ou não. O que a Bíblia fala sobre isso, né? Então, o texto é forte, Provérbios 17, 18. O homem sem entendimento dá a sua palavra como garantia e se torna fiador na presença do seu próximo. Então, olha que coisa. A Bíblia diz que quem não tem entendimento é que vai se responsabilizar pelo outro. Que coisa forte de falar, porque a Bíblia ela lida justamente com as quebras de contrato que a humanidade tem. Deus ele odeia a quebra de contrato do marido com a jovem, com a mulher da sua mocidade. Deus odeia que se quebre contrato, que se quebre compromisso, que se quebre a palavra. Então a questão não é só, ou não é mentir, é um falso testemunho, é depor algo que não é verdade, e aí as pessoas ficam achando que a Bíblia é radical. Mas eu tive que negociar, eu tive que flexibilizar, eu fui pressionado. Sim, mas não é o ideal, não é o melhor de Deus. Normalmente dará problemas. Às vezes dá um problema levinho, simples, dá para contornar e tudo bem, e a pessoa acha que está tudo certo e persevera transgredindo. Até que um dia chega aquela que não dá mais para resolver, e às vezes acaba um casamento, acaba um contrato, acaba uma sociedade, acaba uma amizade, tantas coisas já acabaram por não falar aquilo que deveria falar. Se comprometeu de uma maneira que não poderia ter se comprometido, e a fiança ela é exatamente assim, só que a fiança não é só quebrar a palavra, não dá, não vou resolver, não vou pagar, não vou emprestar. Não, aqui é um contrato. E é um contrato que pode trazer uma execução na lei brasileira. Então a Bíblia fala que nós não devemos ser fiadores. E ela trata isso como um conselho. Então, eu não vou nem pensar aqui numa pessoa que já sabe que não vai pagar e vai pedir para um amigo ser o fiador. Pô, sou teu brother, cara, me ajuda lá, tá tudo certo, tô trabalhando, tá tudo bem. Já sabe que não vai, já sabe que não tem condição, já sabe que tem riscos, né? E não fala a verdade pro seu amigo que vai ser o fiador e que vai gostar tanto, vai ser um amigo tão leal que vai se responsabilizar pela pessoa, e a pessoa tá de má fé. Eu não vou nem tratar esse tipo de situação. Eu vou tratar da situação normal na vida cotidiana. Alguém sério, tá tudo bem, tá com a grana, tá ganhando direitinho, trabalhando, achou lugar, vai alugar para morar, ou vai alugar uma sala para começar um negócio, uma empresa, e aí precisa de alguém ser fiador e se responsabiliza, fala com o amigo, tem que ser alguém próximo, porque ninguém vai ser fiador do desconhecido, e aí tudo tá indo bem, até que chega um momento, no meio do caminho acontece uma tragédia, uma coisa inesperada, uma perda, até um mau negócio, e aí não consegue mais pagar o aluguel. E aí o fiador ele tem ali que acabar de pagar o que ele se responsabilizou conforme o contrato vai dizer. Talvez 3 meses consegue sair e consegue se livrar do contrato, acontece isso muito, 1 mês, alguns têm outro tipo de cláusula, e aí agora o fiador acreditou no amigo, apostou que dava tudo certo e deu errado. Que situação complexa, muito da nossa realidade do dia a dia. Eu já precisei de amigos que fossem meus fiadores, né? Já precisei, graças a Deus, deu tudo certo.
Que alívio, né? A gente fica feliz quando dá tudo certo e tudo mais. Até que Deus muda as coisas e faz coisas que a gente nem imagina, e aí é outra história. Mas o que eu quero dizer então? O fiador ele se responsabiliza para que aquele que recebeu a fiança, se ele não pagar, está garantido aquele negócio, está garantido aquele contrato. E é interessante que quando a gente vai para a carta de Paulo aos Efésios capítulo 1, versículos 12 a 14, então diz o seguinte: para que sejamos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro depositamos a nossa esperança em Cristo. Nele também vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança e até a redenção da propriedade de Deus para o louvor da sua glória. Então, o Espírito Santo, ele é o fiador da nossa salvação. Ele é o fiador da nossa herança. Ele é o garantidor da promessa que Jesus fez. Então, que coisa impressionante. A figura do penhor é quase como aquela mesmo da casa de penhor. Se alguém não pagar, o penhor que está lá em garantia, uma joia, um relógio, alguma coisa, fica lá e agora não tem mais volta, a pessoa não consegue pegar de volta. Mas aqui no reino de Deus está tudo certo, tudo garantido. Jesus pagou o preço, ele vai voltar para nos buscar. Ele deixou o Espírito Santo como um penhor, o fiador de que enquanto estamos aqui nós estamos garantidos, nós estamos protegidos, nós estamos seguros desta herança que nós temos, que ele nos disse que é nossa, da promessa que ele estará conosco e virá nos buscar para sempre. Então o Espírito Santo ele é o fiador desta grande obra de um contrato, é o contrato de casamento na cultura do povo judeu, eu falei isso no outro vídeo. Há uma garantia, há um penhor, há um garantidor. E entenda uma coisa, ele não tem limite no seu orçamento de quanto ele pode garantir e pagar se fosse o caso de Jesus não cumprir aquilo que está conosco. Nós temos garantia, segurança. Com certeza não temos nada a temer porque a fiança está segura. Mas pensando nisso também, eu quero trazer para você uma outra impressão que eu aprendi ao longo desses anos. O fiador, ele pode abençoar um amigo que precise, desde que ele tenha recursos para pagar o contrato, caso o contrato não seja honrado e a fiança seja executada. Há um texto de Provérbios que fala sobre isso, eu vou tratar numa outra oportunidade, mas quem tem a capacidade de pagamento vai ajudar o amigo e não corre riscos. O que não pode é o fiador não ter nem para pagar a sua própria casa, nem para tá lá pendurado, eu não posso falar isso, porque na nossa geração da pé. Mas o fiador, por mais que ele tenha o recurso para pagar, se aquilo vai afetar o orçamento dele, se ele corre o risco de ter um problema de ele não conseguir honrar os seus compromissos, nesse caso é óbvio, ele não deve ser o fiador, porque senão ele pode se colocar em maus lençóis. Na verdade, hoje existem outros mecanismos por conta disso, seguro-fiança, existe aí o depósito de garantia, então alguém ajudar alguém com depósito é uma maneira mais segura de abençoar alguém. Não vou entrar aqui em conselhos financeiros de locação e de garantias fiduciárias, que não é o meu caso, mas a figura ela fica muito fácil a gente perceber e o alerta de que se você não tem como honrar uma fiança, não seja fiador. Talvez você vai perder o amigo, mas é melhor às vezes perder um amigo numa situação assim do que se colocar numa situação de dramaticidade para a sua vida pessoal, seu casamento, seus filhos. Enfim, nada disso era para ser assim, era para todo mundo ter as suas terras, era para todo mundo ter as suas posses, era para todo mundo ter uma vida tranquila no campo, mas o pecado entrou e todas essas mazelas de uma vida em sociedade vêm, todas elas são consequência do pecado, são consequência da degradação da humanidade. Não era o melhor de Deus para nós, mas Jesus veio e a salvação está dada e garantida. Há um penhor, há uma fiança, há uma segurança de eternidade com Ele para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe. Não quero causar problema para ninguém, mas ouça a voz do Espírito Santo se você vai ajudar alguém. Deus te abençoe.